A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do Senhor, né? Em mais um ano aí, 2022 que entramos. E hoje eu quero falar de Ruth. E eu gostaria de começar falando sobre Josué 1:9, né? Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Josué 1:9. Então, vamos começar, Ruth, falando que nesse momento que estamos vivendo, num momento tão feminista, vamos dizer assim, a palavra do momento é empoderamento, né? Mais poder no trabalho para as mulheres, né? Mais poder na sociedade, na política, mais poder sobre a própria vida e principalmente independência, né? A busca pelo empoderamento começa com todos nós iniciando uma nova perspectiva de vida, não tão boa aos olhos de muita gente nesse momento, mas a vida segue um trecho, não é mesmo? Vamos deixar então esse desejo pelo poder de lado e nos concentrar em uma qualidade mais importante que precisa ser desenvolvida em cada uma de nós, né? Que é a força. Né? A Ruth aqui não foi uma mulher empoderada, né? Mas certamente foi uma mulher muito forte por todas as decisões que ela tomou, né? Temos que aprender sempre a fazer escolhas corretas, porque as erradas a gente faz sem escolher mesmo, né? A gente faz sem esforço nenhum. Então, o nome Ruth significa amiga, satisfeita, companheira, muita coincidência, né? Ali, no final de Juízes 21, 25, como a gente falou das mulheres ali, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. E para completar isso, né, que é Juízes 21, 25, houve fome na terra, que é Ruth 1:1, que é como começa. E aí, como criar uma família num ambiente assim? Elimeleque tomou a decisão de mudar-se para o país vizinho, Moabe, né, com sua esposa e filhos. Mas os moabitas eram idólatras e eles não temiam ao Deus de Israel. Né? E ao longo dos anos, os moabitas se tornaram inimigos dos israéis muito grandes. Então, quando Elimeleque decide para se mudar para Moabe, é porque naquele momento já não tinha mais escolha de ficar onde ele estava. Ele precisava começar novamente. E aí, com certeza, foi um ato desesperado de levar toda a sua família para ali, para Moabe. Os seus filhos, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Então, vemos aqui que Ruth era inimiga de Israel. Já começa por aí, né? E também com a desobediência, porque os filhos de Elimeleque ali desobedeceram uma lei de Deus ao casar-se com uma pessoa de povos pagãos, que diz em Deuteronômio 7:3, não contrairás matrimônio com essas nações. E foi o que eles fizeram, né? Casaram-se com mulheres moabitas. Né? Nós não sabemos ali o certo motivo na qual Orfa e Ruth não tiveram nenhum filho, mas e para completar, os seus maridos morreram muito jovens, então deixando elas totalmente desamparadas, sem criança e ficando assim pobre, né? Porque mulheres naquela época não tinham um sustento próprio para si. Mas a escolha feita por Orfa, quando tudo isso aconteceu, então Noemi veio e falou assim, vocês precisam voltar para suas famílias. Eu não poderei ter mais filhos, eu não poderei dar continuidade na família de vocês. Vocês têm que escolher o caminho de vocês. Cada um volta para sua família, constrói uma nova família com um novo patrimônio e sejam felizes. E daqui eu me vou, né? E Orfa achou que era lógico e ela decidiu ir embora e foi embora encontrar um novo marido. Mas Ruth decidiu não ir, né? Ela não quis deixar sua sogra sozinha, como Noemi daria conta de sobreviver sozinha, né? Sem ajuda de ninguém, já que ela já era idosa. Um pouquinho antes, nós podemos imaginar que antes de tudo isso acontecer, do seu esposo falecer, dos seus filhos falecerem e dela perder tudo, Noemi devia ser uma mulher encantadora, né? Agradável, suave, como o próprio nome dela quer dizer. Então,
Após tudo isso, eu acredito que ela ficou, a Bíblia diz, né, que ela ficou uma sogra, uma viúva amargurada e sem perspectiva de vida. Mas isso não foi pretexto para que Ruth deixasse a sua sogra para trás, né? Então, como Orfa voltou para casa, Noemi e Ruth chegaram a Belém, mais ou menos uns 50 quilômetros de Moabe. E naquela época o povo de Israel seguia as leis estabelecidas pelo Senhor através de Moisés. Então, uma das leis era: quando no teu campo cegares a messe e nele esquecer um feixe de espiga, não voltará a tomá-lo. Este será para o estrangeiro, órfão e viúva, e assim para a oliveira, vinha e etc, etc, né? Então, como Ruth não podia ali ficar parada, né? Ela precisava de um sustento, ela teve uma consciência de que ela tinha que dali para frente dar sustento para a sogra dela, né? Porque elas voltaram sem nada, sem dinheiro, sem marido, nem filhos, e para piorar toda a situação, Ruth era moabita, inimiga assim de Israel, né? E a gente pode analisar através disso que a vida nem sempre é justa. Certamente, quase nunca as pessoas são também. E ninguém conheceu maior justiça do que Jesus Cristo. Mesmo assim, ele não ficou reclamando pelos cantos, nem sentindo pena de si mesmo. Ele foi, cumpriu, morreu na cruz por nós e se entregou. Então, Ruth estando ali, ela não tinha tempo a perder, né? Ela precisava trabalhar, ela precisava sustentar ali a sua sogra e ela não podia se dar ao luxo de escolher um serviço, né? Que trabalho de uma inimiga de Israel, viúva, e ali poderia realizar naquele país. Então, Ruth procurou o fazendeiro que cumpria a lei mosaica, né? A que nós lemos aqui agora, a fim de conseguir alimento para ela e para sua sogra. Era um trabalho duro e ela trabalhava o dia inteiro. Ela ali pegava tudo o que caía, né, para que ela pudesse levar para sua sogra. Então, aquele fazendeiro ali se compadece dela. E aí, Ruth indo para casa, então, descobre que Noemi tinha um parente na cidade, que era rico e influente, senhor de muitos bens, da família de Emelec, o qual se chamava Boaz, né? Uau! Então, aqui nesse momento, é uma mera coincidência, né? Onde Ruth tinha ido trabalhar? Quanta casualidade! Ou um propósito divino? Claro que já sabemos a resposta, né? Em Ruth 2,20, Noemi pergunta: onde fora? Nos campos de quem rebuscou? E ao ouvir sobre Boaz, Noemi exclama: bendito seja ele do Senhor. Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. E Noemi ali acabava de receber a melhor notícia, pois sabia que estava nele, em Boaz, a resposta que o Senhor tinha para elas. Então, ali ela acredita que na hora, Noemi acha que eles não devem esperar, né? Já que foi ele que Deus colocou no caminho, elas devem agir passivamente, não devem agir passivamente, elas devem aproveitar a oportunidade que veio, né? Tomar uma iniciativa. E Noemi fez exatamente isso. Ela sabe que existe um risco, um verdadeiro risco para Ruth, mas ela então trama todo um capítulo aqui de novela. E aí, num lugar marcado, onde eles poderiam conversar em particular, mas naquela época dos testamentos, os locais de debulham eram associados à libertinagem. Então, ali tinha um risco mesmo sobre toda essa trama que Noemi tinha feito para Ruth, havia um risco muito grande, não só da reputação dela, mas também por ela ser uma inimiga de Israel. Isso tudo podia dar muito mal. Mas Noemi estava ali confiando no Senhor e ela jogou todas as cartas dela, apostou todas as cartas dela que Boaz seria a pessoa correta. Então, estava ali, foi que então Ruth foi seduzir Boaz na debulha. E a lei do levirato, naquela época, determina que se um homem morresse sem deixar herdeiros, o seu irmão deveria casar-se com a viúva. O primeiro filho a nascer,
O herdeiro legal do marido falecido daria continuidade ao seu nome, herdando também as suas propriedades. Se acaso ali não houvesse nenhum irmão disponível. E sabemos que os 2 filhos de Noemi faleceram ali, então não havia irmão, né? E aí a viúva então poderia pedir a um parente chegado que desse essa continuidade. Ela fez o pedido a Boaz. Não é um pedido como se faz hoje, né? Porque ela falou para ele que ele seria o remidor delas, né? E por Boaz já ter visto em Ruth um bom caráter, estando ali cuidando da sua sogra quando ela não tinha obrigação nenhuma para isso, também o fez encantar por ela, né? E ela solicitou que Boaz colocasse a sua capa sobre ela como seu resgatador. Esse ato simbolizava a intenção dele de protegê-la, né? Era como dar e receber um anel de noivado nos dias de hoje. Mas isso dependia tudo dele, não é mesmo? Ele era um homem bem honesto e ele sabia que ele não era o primeiro na linha de sucessão, ele não era ali o primeiro a se casar com Ruth, que haviam outros antes disso. Mas exatamente pela lei do levirato, as pessoas, né, no caso essa pessoa que poderia estar se casando com Ruth, ele não quis. Ele me perdoa. Ele não aceitou ficar com Ruth, né? E assim, os filhos que tivesse com Ruth seriam descendência de Malom e herdariam as suas terras também, como dizem Ruth 4, 1, 10. E ele entregou assim, então, a Boaz, para que ele se tornasse o resgatador do campo de cevada, que oferecesse segurança a Ruth e Noemi. E então Boaz ali decidiu se casar com ela e assumir toda a responsabilidade de descendência por Ruth e também pela sogra de Ruth, né? Noemi, ele estava ali responsável pelas duas, né? Sabemos que Deus tinha um plano para tudo isso. Então, como podemos colocar aqui? Nós estamos vendo que uma mulher como Ruth era uma mulher muito forte, como começamos no início. Mas pode uma mulher forte ser humilde e submissa total a um esposo? Só alguém verdadeiramente forte e capaz só alguém totalmente forte é capaz de ser submisso à vontade de Deus e até às leis e aos costumes de homens, a fim de realizar os planos do Senhor para a sua vida. Porque você deixar a sua vida para ir, talvez cuidar de uma sogra que naquele momento estava muito chata, você faria esse sacrifício? Né? Nós falamos muito que somos crentes, mas quão difícil é ser crente? Né? Aí falamos, mas só eu que faço pelos outros e ninguém nunca faz nada por mim. A gente não pode esperar do homem. O que o homem pode nos dar? Nada. Nós temos que esperar de Deus. Né? Você fica juntando tesouros na terra para que o homem veja o que você tem? Para quê? Né? Precisamos tomar decisões de acordo com Deus, porque Ele nunca nos desampara. Aqui, essas mulheres viajaram muitos quilômetros para uma cidade onde ela sabia que Ruth seria inimiga. E mesmo assim elas foram, né? É comum a gente ouvir pessoas aconselhando a seguir os nossos sonhos, lutarmos para que eles se realizem, pois somente assim seremos felizes, né? Ouvimos isso em músicas, em filmes, entrevistas com celebridades, amigos, pessoas que querem nos encorajar, mas é exatamente o que vemos hoje, o empoderamento feminino e não tanto a família, mas sim o seu eu pessoal, né? E você já se perguntou alguma vez o que Deus prova nos seus sonhos? Né? Você já perguntou para Deus quais os planos dele para a sua vida? Qual o esforço que você pode fazer para ele, né? No seu esforço para o empoderamento feminino, tem se incentivado muitas mulheres a buscar sucesso profissional. E nós, como serva de Deus, como podemos buscar o crescimento com Deus, né? Um empoderamento dentro da casa de Deus, servindo
ao Pai em muitas maneiras de que se precisa dentro da igreja. Ali então Ruth teve um bebê que ficou ali como descendência do seu esposo, viúvo, e então Noemi realizou aquele sonho de criar uma nova criança como seu também. E ali ficaram todos juntos para a honra e glória do Senhor, porque a promessa de Deus para todos nós, que tenhamos uma família, que damos prosseguidade para todos os planos que Ele tem para nós. Esse empoderamento feminino não é necessariamente o que tenhamos que ficar sozinha. Deus tem planos para cada um de nós, né? Assim como há médicos, dentistas, odontologistas e várias coisas nessa terra. Existem mulheres que estão solteiras, que querem permanecer solteiras, tem mulheres que são viúvas, tem muitas mulheres que querem se casar novamente. Temos que entender que cada um tem o seu plano debaixo do céu e na hora certa Deus proverá. Mas enquanto você espera o plano de Deus para você, não fique parada, sentada. Ande, caminhe, peça, ora a Deus, porque Ele vai te dar. Mas a sua busca vai ser incessante se Ele não estiver nos seus planos. Amém? Então, que Deus seja conosco por mais uma vez. E a partir da semana que vem, vamos começar com o estudo sobre Elias, que eu amo muito. Espero que vocês também gostem. Que Deus os abençoe.